Estamos vivendo na era dos saltos tecnológicos e acompanhar essas mudanças não é nada fácil. Por exemplo, você trabalha o ano todo para comprar um PC com processador de última geração, mas no ano seguinte já tem um modelo mais novo, mais potente e fica a questão: será que eu deveria ter esperado um pouco mais? E os processadores são os principais responsáveis por tal tecnologia. Desde 1971, quando surgiu o Intel 4004 de 4 bits, e esse número subiu exponencialmente para 8, 16, 32, 64 e 128 bits. Espera um pouco, ainda estamos em 64. E por que ainda não tem processadores de 128 bits? Existe uma limitação de tecnologia? Bom, é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Eu sou o Roger Marques e esse vídeo vai abrir sua mente. Mas antes, precisamos entender os princípios básicos de um processador e como funciona sua arquitetura. Eu vou simplificar porque existem vários vídeos de como ele funciona, mostrando detalhadamente como é o funcionamento passo a passo de um processador. Mas a grosso modo, é uma unidade central de processamento onde você conhece clock, geralmente lido em GHz, onde cada GHz é equivalente a 1 bilhão de instruções por segundo. E cada núcleo executa essas instruções e a grande questão é 32 ou 64 bits que já conhecemos hoje em dia. Há alguns anos era bastante utilizado e ainda hoje mesmo como o Photoshop. Existem algumas aplicações que operam em 32 bits, mesmo em processadores que trabalham a 64. E você deve lembrar que processadores de 32 bits eram limitados a 4 GB de RAM. Isso por conta do número de instruções que ele é limitado nos transistores. E um transistor basicamente é um componente eletrônico que tem propriedades semicondutoras. Eu vou falar de uma forma bem simples. Ele é um componente de um circuito projetado para permitir ou não permitir a passagem de uma corrente elétrica, o famoso 0 e 1. Se pegar essa base de duas instruções e elevarmos a 32, podemos gerar até 4.294.967.296 combinações diferentes. Já um sistema com uma arquitetura de 64 bits, geralmente falamos que ele suporta mais de 4 GB, mas se elevarmos ao expoente 64, que é o número de instruções por ciclo, chegamos a esse valor, de 2 elevado a 64, que para simplificar, ultrapassamos a casa dos GB, Tera, Peta e temos um valor teórico de 16 exabytes de RAM. Isso em teoria porque estamos muito longe de alcançar essa marca. Como por exemplo, o Windows 10 tem um limite de RAM de 2 Tera e os próprios processadores estão longe de alcançar esse valor de 16 exabytes. Já vimos então o quão longe essa arquitetura pode chegar. E a resposta para essa pergunta ficou bem simples. Não temos processadores 128 bits porque não vale a pena dobrar o número de instruções. Ou seja, essa arquitetura tem uma capacidade que a tecnologia de fabricação existente hoje não pode alcançar. Os semicondutores são feitos de silício e para explicar melhor essa limitação, vou falar um pouco da projeção de Moore, ou lei de Moore, que estima que o número de transistores integrado em um circuito dobra a cada 2 anos. Como por exemplo, nos anos 90 tínhamos processadores de 600 nanômetros e hoje temos processadores a incríveis 5 nanômetros, menor que a própria hemoglobina do nosso sangue. Mas isso tem um preço. O silício possui uma quantidade gigantesca de semicondutores e isso gera muito calor. Por isso, os processadores trabalham na casa de 4 a 5 bilhões de instruções por segundo ou 4 a 5 GHz. E não vemos valores mais altos que isso por conta das elevadas temperaturas e o alto consumo de energia que demanda para tais operações. Por isso, as fabricantes focam em refinar a litografia e aprimorar o clock aumentando gradativamente, porque na prática isso não é tão simples assim. Bom, espero ter ajudado nessa questão e se você gostou, deixe seu like ou comente aqui uma sugestão de vídeo que eu vou estar sempre lendo. E se você quiser saber mais sobre essa projeção de Moore, eu vou deixar aqui um vídeo que explica detalhadamente como isso funciona. Eu sou o Roger Marques e vou ficando por aqui.